Imaginem só construir um arranha-céus, mas há quase 900 anos, e feito inteiramente de pedra e vidro. Hoje vamos perceber como é que uma ideia completamente nova sobre a luz deu origem a uma revolução que transformou edifícios de pedra em estruturas gigantescas que pareciam literalmente tocar o céu. Olhem bem para esta comparação. De um lado, temos o estilo que havia antes, o românico, edifícios pesados, escuros, quase como fortalezas. Do outro lado, o gótico, alto, elegante e inundado de luz. A diferença é brutal, é quase como passar de uma gruta para uma estufa de cristal. Como é que eles conseguiram dar este salto tecnológico? É isso que vamos descobrir. E bem, tudo começou na cabeça de um homem, o Abade Suger. Para ele, a luz era a manifestação de Deus na Terra. Por isso, o sonho dele não era simplesmente construir mais uma igreja de pedra, era construir uma igreja feita de luz. E foi este sonho que acabou por lançar uma autêntica revolução na engenharia. Mas para transformar este sonho em realidade, os construtores da época tiveram de resolver um enorme quebra-cabeças de engenharia. A pergunta era: como é que se constrói cada vez mais alto sem que a estrutura toda venha abaixo por causa do seu próprio peso? Ok, vamos lá pensar um bocadinho na física disto. O problema era aparentemente simples. Os tetos de pedra pesam toneladas e todo esse peso não empurra só para baixo, ele também empurra para os lados, como se estivesse a tentar rebentar as paredes. É por isso que os edifícios antigos tinham paredes super grossas e não podiam ser muito altos. E a primeira grande inovação para resolver isto foi esta: o arco apontado, também chamado de arco ogival. Reparem bem no formato. Em vez de ser perfeitamente redondo, como o arco romano, este tem um bico no topo. Parece um pormenor, não é? Mas esta pequena alteração mudou absolutamente tudo. Este novo formato fez algo genial. Em vez de espalhar a força para os lados, ele canalizava de forma muito mais direta para o chão, para os pilares. De repente, as paredes deixaram de ter de aguentar aquela pressão lateral enorme. E isso significava que podiam ser mais altas e, o mais importante, muito mais finas. Certo, o problema dos arcos estava resolvido. Mas agora tínhamos outro. Com paredes mais altas e mais finas, como é que se aguentava tudo de pé, especialmente o teto? A solução foi brilhante. Em vez de usar paredes maciças para suportar o edifício, eles criaram um autêntico esqueleto de pedra. No teto, eles criaram a chamada abóbada de nervuras. Pensem nisto como a caixa torácica do edifício. As costelas de pedra, que são as nervuras, é que aguentavam o peso todo. O espaço entre elas era preenchido com material muito mais leve. Assim, o peso do teto era conduzido por estas nervuras diretamente para os pilares e não para as paredes. Mas e as paredes? Como é que se garantia que não cediam? Para isso, inventaram o arco-botante. É literalmente um braço de pedra do lado de fora do edifício. Funcionam como um escoro que empurra a parede para dentro, contrariando a força que a empurrava para fora. Uma solução de engenharia espetacular e visualmente incrível. E aqui está a chave disto tudo. Estas três inovações, o arco apontado, a abóbada de nervuras e o arco botante, não funcionavam sozinhas. Era um sistema perfeito, um esqueleto de pedra onde cada osso tinha a sua função. E juntos, permitiram construir mais alto e mais leve do que alguma vez se tinha sonhado ser possível. Este sistema era tão, mas tão eficaz, que algumas torres de catedrais góticas chegaram a atingir alturas de mais de 120 metros. Só para termos uma ideia do que isto significa, é o equivalente a um prédio moderno de 40 andares. Ok, e depois de resolverem todos estes quebra-cabeças da engenharia, chegou, finalmente, a grande recompensa. O momento em que o sonho do abade Suger se podia tornar realidade. Esta nova forma de construir levou a uma pergunta revolucionária. Se o esqueleto de pedra está a fazer todo o trabalho pesado, então para que é que servem as paredes? Elas já não precisavam de suportar peso, tinham-se tornado basicamente desnecessárias. A resposta mudou a arquitetura para sempre. Se as paredes não são precisas para a estrutura, então vamos livrar-nos delas. E no seu lugar, vamos colocar vidro. Paredes inteiras de vidro colorido que transformaram o interior das catedrais em autênticas caixas de joias gigantes, cheias de luz. E atenção, estes vitrais eram muito mais do que decoração. Numa altura em que quase ninguém sabia ler, funcionavam como os livros de banda desenhada ou os filmes de hoje. As imagens nos vidros contavam as histórias da Bíblia. E, claro, a luz que passava por eles criava um ambiente mágico, uma experiência quase sobrenatural. Então, quando juntamos tudo isto, os arcos, o esqueleto de pedra e as paredes de vidro, chegamos à característica que define o estilo gótico de uma ponta à outra, uma obsessão pela verticalidade. E isto era completamente intencional. Tudo na arquitetura gótica foi desenhado com um único objetivo:
obrigar o nosso olhar a subir. As colunas que parecem não ter fim, os arcos pontiagudos, as torres altíssimas, tudo aponta para cima, para o céu. E não pensem que isto foi uma moda passageira. Esta revolução começou em França, em 1144, e dominou a arquitetura europeia durante 400 anos. Espalhou-se por todo o continente e cada país, cada região foi-lhe dando o seu toque especial. Portanto, para resumir, tudo estava ligado. O arco apontado permitiu a altura. A abóbada de nervuras permitiu tetos mais leves. O arco obtante segurou as paredes finas. E tudo isto, em conjunto, abriu espaço para a luz e a cor dos vitrais. Foi uma cadeia de inovações que criou alguns dos edifícios mais espetaculares da história da humanidade. E isto deixa-nos a pensar. As catedrais foram o projeto mais ambicioso da sua época, o pináculo da tecnologia e da arte. E hoje, qual é a catedral do nosso tempo? Será um foguetão para Marte? Será a inteligência artificial? O que é que nós estamos a construir hoje que daqui a 500 anos vai definir a nossa era?